A fase heróica, também conhecida como a primeira geração do modernismo, foi uma fase em que os autores procuravam romper com os paradigmas, inovar através dos movimentos vanguardistas. Foi um movimento que chocou toda a população brasileira, uma vez que trouxe inovações não só no campo da arte, também como na literatura, pois eles criticavam a realidade brasileira e queriam trazer à tona as raízes brasileiras, se opondo ao parnasianismo, que tinha como ideia a arte pela arte, tudo perfeito. E agora eu vou falar sobre alguns artistas envolvidos na apresentação dessa estética inovadora. Bom, um grupo que merece destaque é o Grupo dos Cinco, onde fazia parte Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Delpitia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Agora irei falar um pouco sobre Oswald de Andrade. Oswald de Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890. Ele se formou em Direito e ingressou na carreira jornalística. Já em 1911, ele iniciou a sua vida literária no jornal semanal O Pirralho. Ele fundou e dirigiu junto com Alcântara Machado e João Bananer. Sua obra apresenta de maneira geral um nacionalismo que busca as origens, sem perder a visão de crítica da realidade brasileira. Ele também defendia a valorização das nossas origens, de nosso passado histórico e cultural de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização. Uma característica muito forte da fase heróica, a ironia. Já em 1926, ele se casou com Tarsila do Amaral, que faz ilustrações de seu primeiro livro de poemas, Pau-Brasil. Juntos, eles fundaram um movimento antropófago, onde propõe na literatura e na pintura que o Brasil devore a cultura estrangeira e crie uma cultura revolucionária. Oswald também teve uma grande contribuição para o Teatro Nacional, publicando várias peças. E após sua longa doença, Oswald faleceu em São Paulo no dia 22 de outubro de 1954. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida de Mário Andrade. Bom, Mário Andrade foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Seu nome completo, Mário Raul de Moraes Andrade, nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Bom, ele foi um artista de família humilde, que teve raízes humildes, e ele cresceu com seus irmãos, e já tinha uma certa inclinação às artes, notadamente na literatura, pois, com apenas 24 anos, ele publicou seu primeiro livro, Há uma gota de sangue em cada poema. Esse seu livro é um livro de poesias, que faz crítica à Primeira Guerra Mundial. Nos poemas, ele faz crítica aos governantes e líderes, que eram vistos por aqueles como responsáveis pela violência do mundo. Para os modernistas, Mário de Andrade era visto como um fundador. Por isso, o título, Há uma gota de sangue em cada poema, denota a violência que assolou a sociedade durante a guerra supracitada. Mais tarde, em 1922, ele publica a obra de poesias Pauliceia Desvairada e torna-se catedrático de História da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana da Arte Moderna, trabalhou do lado de diversos artistas. E no dia 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos de idade, Mário de Andrade falece em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. Na geração de 30, temos na poesia Murilo Mendes, Jorge de Lima, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Já na prosa, temos Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Jorge Amado e Eric Veríssimos. O Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no dia 13 de maio de 1901. Ele passou sua infância em Minas Gerais. Mais tarde foi estudar em Niterói. Em 1920, mudou-se para o Rio de Janeiro. Em 1930, Murilo publicou seu primeiro livro de poesias intitulado Poemas. Começou a ser reconhecido no meio literário e por essa obra recebeu o prêmio Graça Aranha. Ainda no começo da década de 30, Murilo se converteu ao catolicismo. Alguns dos seus trabalhos refletem a questão religiosa e acabou falecendo em Lisboa, dia 13 de agosto de 1975.
Jorge de Lima nasceu no dia 23 de abril de 1893 na cidade alagoana de União das Palmeiras. Passou sua infância em sua cidade natal e, em 1902, mudou-se com sua família para a capital, Maceió. Em 1940, recebeu o Grande Prêmio na Poesia, concedido pela Academia Brasileira de Letras. Faleceu no Rio de Janeiro, dia 15 de novembro de 1953. Graciliano Ramos nasceu no município alagoano de Quebrangulo, de 27 de outubro de 1892. Família de classe média, Graciliano era um primogênito de 16 filhos. Viveu em diversas cidades do Nordeste brasileiro, como Viçosa, Palmeiras dos Índios, Maceió e Buíque. Teve uma infância difícil, assinalada por dificuldades na relação com seus pais, bastante rígidos e frios. Estudou no internato em Viçosa em 1904. Publicou no jornal da escola o Dilúculo, sua primeira obra, o conto Pequeno Pedinte. Também atuou na carreira política, sendo eleito prefeito da cidade de Palmeira dos Índios. E foi vítima de câncer no pulmão no dia 20 de março de 1953 e faleceu no Rio de Janeiro. Raquel de Queiroz nasceu na capital cearense, Fortaleza, no dia 17 de novembro de 1910. Filha de intelectuais de um advogado, Daniel de Queiroz de Lima, e de Clotilde Franklin de Queiroz. Era descendente pelo lado materno da estirpe dos Alencar. Sua bisavó materna era prima do José de Alencar. Com apenas 15 anos de idade, formou-se professora em 1925. Lecionou História e, com 20 anos, em 1930, publicou seu primeiro romance, O 15. Nessa obra, a escrita retrata a seca de 1915 no Nordeste do país e a realidade dos retirantes nordestinos. Em 1992, escreveu o romance Memorial de Maria Moura, o que lhe conferiu o Prêmio Camões. Aos 92 anos, no dia 4 de novembro de 2003, na cidade do Rio de Janeiro, descansando em sua rede, faleceu Raquel de Queiroz. A geração de 45. No campo da prosa, romance e conto, destaca-se a literatura intimista, de sondagem psicológica e introspectiva, com a exploração dos conflitos entre o homem e a modernidade, a busca da universalização e de uma literatura engajada. Os principais autores foram João Guimarães Rosa, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Nélida Pinon e Osman Lins. Guimarães Rosa. Podemos dizer que João Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores brasileiros da terceira geração do modernismo, justamente por usar em suas obras elementos ousados, como as gírias brasileiras, linguagem coloquial e o nacionalismo. O autor era mineiro, nasceu no dia 27 de junho de 1908, na cidade de Cordisburgo. Além de um excelente autor, Guimarães Rosa seguiu carreira de diplomata e médico. Em 1929, começou a nos agraciar com seus primeiros contos. Em 1930, forma-se em medicina pela Universidade de Minas Gerais. Em 1934, inicia sua carreira diplomática ingressando no Itamaraty. Por fim, no auge de sua carreira, com 59 anos, faleceu no Rio de Janeiro. Grande parte de suas obras são ambientadas no sertão brasileiro, dando ênfase nos temas nacionais, com uma linguagem inovadora, palavras populares, arcaísmo e neologismo, e, é claro, o regionalismo. Sua obra de maior destaque é Grande Sertão Veredas, publicada em 1956. O romance conta com 600 páginas marcadas pela oralidade e uma linguagem cheia de brasileirismos, reforçando a ideia do regionalismo do sertão, sendo o narrador o personagem principal da obra. Riobaldo é o protagonista do romance, o personagem narrador que apresenta um relato sobre sua vida, desde seus medos, amores até traições. Riobaldo faz uma autorreflexão sobre sua vida ao descrever, além dos acontecimentos, a paisagem do sertão. Há um doutor que recentemente chegou na fazenda em que vive, a quem ele se refere como senhor ou moço. Lígia Fagundes Telles. Lígia nasceu em São Paulo, no dia 19 de abril de 1923. Passou sua infância inteira em diversas cidades do interior paulista. Em 1938, publicou seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado. Nessa época, o interesse de Lígia pela literatura foi crucial, começando a colaborar em jornais como A Arcádia e A Balança.
Começou a frequentar lugares em que diversos literatos se reuniam, onde conheceu Mário e Oswald de Andrade. Em 1973 foi publicado o romance As Meninas. Com a obra, Lígia conquistou os seguintes prêmios: Jabuti, Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras e seu prêmio de ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte. Em 1987, Lígia conquistou a 16ª presidência da Academia Brasileira de Letras, ABL. Em 2001, a autora recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. No mesmo ano, seu livro Invenção e Memória ganhou o Prêmio Jabuti. A literatura de Lígia Fagundes Telles é pautada pelo realismo intimista, em que o senso de realidade é norteado por acontecimentos, visões e modos de narrar ofertados por sujeitos particulares. As meninas, as personagens que intitulam este romance da autora, são as amigas Lorena Vaz Leme, estudante de Direito, de comportamento guiado sobretudo pelo ideal romântico e de feminilidade, Lia de Mello Schultz, a subversiva militante de esquerda que estuda ciências sociais, e a absolutamente linda Ana Clara Conceição, estudante de psicologia, assombrada pelo passado marcado por abusos sexuais e pelo presente dominado pelo uso de drogas. O contexto histórico do livro ocorre na ditadura militar. Lee descreve o comportamento e pensamento das meninas frente a esse desafio na universidade. Lorena, que permanece dentro do seu quarto durante a maior parte da narrativa, projeta no exterior o que lhe é interno, esperando que um dia seus sonhos romanticamente idealizados possam ser realizados. Lia, por sua vez, transforma a revolução social em ideal pessoal, colocando sua trajetória particular em prol daquilo que considera o bem comum, em movimento oposto ao de Lorena. Já Ana Clara se mantém à margem, à deriva das manifestações coletivas e em constante fuga dos próprios sentimentos, atingindo esse grau de alheamento pelo uso excessivo de narcóticos e bebidas. Clarice Lispector chegou ao Brasil em 1921. Clarice e seus pais estavam fugindo da perseguição que os judeus estavam enfrentando na Rússia. Desde pequena, Clarice sempre gostou de estudar diversas línguas. Em 1939, aos 19 anos, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Brasileira e passou a se dedicar ao seu grande hobby, a literatura. Fez cursos de antropologia e psicologia e publicou seu primeiro conto, Triunfo, em 1940. Nesse mesmo ano, seu pai veio a falecer. Clarice, após essa perda paterna, começou sua carreira como jornalista. Nos anos seguintes, trabalhou como redatora e repórter na Agência Nacional, Correio da Manhã e Diário da Noite. Seu nome, Clarice, foi uma forma que seu pai encontrou de esconder toda a família. A escritora foi naturalizada brasileira e se auto-intitulava pernambucana. As obras de Clarice são extremamente marcadas pelos estudos psicológicos dos personagens. O romance psicológico ou romance intimista é seu foco. Nesse tipo de romance, o interesse é voltado para os conflitos psicológicos internos das personagens ou do narrador, sejam eles conscientes ou inconscientes. Em A Hora da Estrela, última obra de Lispector, a história é narrada por Rodrigo S.M., narrador-personagem, um escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabeia, a protagonista da obra. Nordestina, órfã de pai e mãe e criada por uma tia que a maltratava muito. Macabeia é uma alagoana pobre de 19 anos que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Se mudou para o Rio de Janeiro para buscar uma melhor condição de vida. Nélida Pinon. Em 1961, Nélida estreou na literatura com o romance Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo, que fala de temas como pecado, perdão e da relação dos mortais com Deus através do diálogo entre o protagonista e seu anjo da guarda. Depois de sua estreia na literatura modernista de 45, a escritora publicou outros livros que receberam reconhecimento mundial e chegaram a ser traduzidos em diversas outras línguas, como espanhol, alemão e inglês. Por fim, Osman Lins. Romancista, contista, dramaturgo e ensaísta, marcou sua estreia na literatura brasileira com o livro O Visitante, em 1955. O romance apresenta o caso amoroso e proibido de Celina, professora particular, e Arthur, professor prestigiado na cidade. A narrativa em terceira pessoa transcorre quase que exclusivamente no âmbito privado,
isto é, no interior da casa da personagem feminina, cujos pensamentos estão no foco de atenção do narrador.